Nesta aula falaremos sobre como diferenciar o adjunto adnominal do complemento nominal. O adjunto adnominal e o complemento nominal são funções sintáticas que podem ser identificadas em uma oração. A primeira grande diferença entre esses dois termos é que o adjunto adnominal é um termo acessório, podendo então ser retirado, dispensado da oração, e o complemento nominal é um termo integrante da oração, sendo um termo importante, necessário, uma vez que ele integra, complementa o sentido de alguma palavra que apresente significação incompleta. A segunda diferença que já pode ser estabelecida é que o adjunto adnominal pode ser representado por artigo, pronome, numeral, adjetivo e locução adjetiva. Já o complemento nominal só é representado por um termo precedido de preposição. Não existe complemento nominal sem que esse termo seja iniciado por uma preposição. Só então haverá dúvida no termo se ele é adjunto adnominal ou complemento nominal quando esse termo analisado for um termo iniciado por uma preposição, porque se ele for artigo, pronome, numeral ou adjetivo, fazendo referência a um substantivo, ele será classificado como adjunto adnominal. Importante, então, verificar o termo preposicionado e, a partir de agora, observar algumas questões que são importantes. A primeira situação importante a ser observada é que apenas o adjunto adnominal pode se ligar a um substantivo concreto. Todas as vezes, então, que o termo preposicionado a ser identificado, classificado, fizer referência a um substantivo concreto, esse termo deverá ser classificado como adjunto adnominal. Em quebrei um copo de vidro, copo é um substantivo concreto, de vidro é um termo preposicionado que faz referência ao substantivo concreto, só podendo então ser classificado como adjunto adnominal. Na segunda observação, apenas o complemento nominal se liga a um adjetivo ou a um advérbio. Se aparecer, portanto, um termo preposicionado complementando o sentido de um adjetivo ou de um advérbio, esse termo só poderá ser classificado como complemento nominal. Ele sempre é fiel aos amigos e moro longe do trabalho. Observe que o adjetivo fiel e o advérbio longe são palavras, são nomes de significação incompleta. Quem é fiel a alguém ou a alguma coisa, e longe é longe de alguém ou longe de alguma coisa. Os dois nomes foram complementados por termos preposicionados aos amigos e do trabalho, respectivamente, devendo esses dois termos receber a classificação de complemento nominal. Aos amigos é complemento nominal do adjetivo fiel e do trabalho é complemento nominal do advérbio longe. Na terceira observação, verificamos que o adjunto adnominal e o complemento nominal podem se ligar a um substantivo abstrato. E aqui, de fato, existe uma dúvida, porque o mesmo tipo de termo, que é o termo preposicionado, pode se comportar como adjunto adnominal ou como complemento nominal. Importante, então, observar algo em relação aos termos preposicionados, se ele é um termo agente ou se ele é um termo paciente. Será um adjunto adnominal quando o termo preposicionado for um termo agente, tiver um sentido ativo. A resposta do aluno foi satisfatória. Resposta é um substantivo abstrato. Do aluno é o termo preposicionado que faz referência a esse substantivo abstrato. Quando observamos a expressão do aluno, verificamos que tem um sentido ativo. A resposta do aluno quer dizer que o aluno respondeu, o aluno praticou a ação de dar a resposta. Logo, do aluno
fazendo referência ao substantivo abstrato resposta, deve ser classificado como adjunto adnominal. Importante lembrar que o substantivo abstrato é aquele que tem existência dependente de outro ser. Se ele existe, existe em função de outro ser. Para que a resposta exista, alguém precisa responder, um outro ser precisa apresentar essa resposta. Por isso, resposta é um substantivo abstrato. E, consequentemente, do aluno, por ter sentido ativo, por ser um ser agente, deve ser classificado como adjunto adnominal. Será complemento nominal, o termo preposicionado, que apresentar sentido passivo, ainda fazendo referência a um substantivo abstrato. Observe a diferença. A resposta ao aluno foi satisfatória. Nesse contexto, o termo preposicionado, iniciado aí pela preposição a, completa o sentido do substantivo abstrato resposta e é alvo desse substantivo, apresentando então um sentido passivo. O ser agora é um ser paciente. A resposta ao aluno quer dizer que o aluno recebeu a resposta, outra pessoa praticou a ação de apresentar essa resposta ao aluno. Como o termo preposicionado tem sentido passivo, deve então ser classificado como complemento nominal. Em resumo, é o que a gente precisa guardar. Existe sim uma semelhança na classificação dos termos, no reconhecimento entre adjunto adnominal e complemento nominal, mas é importante observar a quem o termo preposicionado e só haverá de fato alguma dúvida quando o termo for preposicionado. É preciso verificar a quem ele faz referência. Se o termo preposicionado fizer referência ao substantivo concreto, ele só pode ser adjunto adnominal. Se o termo preposicionado fizer referência a adjetivo ou advérbio, ele só poderá ser complemento nominal. Sendo o termo preposicionado aquele que se refere a um substantivo abstrato, será importante então verificar se o termo preposicionado é agente ou paciente. Se ele for um termo de sentido ativo, deverá ser classificado como adjunto adnominal. Sendo de sentido passivo, será classificado como complemento nominal. Nas frases apresentadas, é possível confirmar tudo que foi falado nesta aula. Para resolver aqui a classificação dos termos destacados, basta verificar o termo, a palavra, a quem a expressão preposicionada se refere. Na primeira, comprei uma cadeira de balanço. De balanço faz referência à cadeira, que é um substantivo concreto. De balanço, então, deve ser classificado como adjunto adnominal. Na segunda e na terceira, temos um adjetivo e um advérbio. Ele é favorável ao projeto apresentado, favorável é adjetivo, e ele votou contrariamente ao fim do projeto, contrariamente é um advérbio. Observem que favorável é favorável a e contrariamente é contrariamente a. Os dois termos completam o sentido do adjetivo favorável e do advérbio contrariamente, devendo então ao projeto apresentado e ao fim do projeto ser classificados aí os dois termos como complementos nominais. A crítica do técnico foi importante e a crítica ao técnico foi importante. Nos dois casos, o substantivo crítica é um substantivo abstrato. Os dois termos são termos preposicionados, então poderíamos ter a dúvida de qual funcionaria como adjunto adnominal e qual como complemento nominal. A diferença vai ser estabelecida quando se observar que termo tem sentido ativo e qual tem sentido passivo. A crítica do técnico, o técnico praticou a ação de criticar, então do técnico tem sentido ativo, sendo classificado como adjunto adnominal.
Já em a crítica ao técnico, o técnico é alvo da crítica, ele recebeu essa crítica, sendo então um termo paciente, de sentido passivo, devendo ser classificado como complemento nominal. E em a leitura do aluno foi perfeita e a leitura do texto foi perfeita. Novamente temos um substantivo abstrato, o substantivo leitura, porém o termo preposicionado, nos dois casos, se comporta de maneira diferente. A leitura do aluno é um termo ativo, um termo agente. O aluno praticou a ação de ler, então se ele é agente, vai ser classificado como adjunto adnominal. E a leitura do texto foi perfeita. Do texto é um termo paciente, sofreu o alvo da leitura, é aquele termo que tem sentido passivo. Se do texto tem sentido passivo, completando o sentido do substantivo abstrato, deve ser classificado como complemento nominal.